É preciso coragem, mas não a coragem dos bravateiros Lula e Bolsonaro. É preciso a coragem de pessoas que realmente saibam enfrentar quem tem que enfrentar com as armas certas e no momento certo. Eu estou falando, sim, da coragem e da independência de Ciro Gomes, que enfrenta o rentismo e não tem medo do que fala, e não tem medo, inclusive, da lacração e do cancelamento precipitado. Eu vou falar sobre tudo isto, mas depois da vinheta. Porque aqui a gente busca sempre entender o X da questão. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes e você está no X da questão. E este programa, ele busca identificar o X das coisas, o que realmente, o sentido real delas, e não a superficialidade, né, que nós vimos, né, e que vemos todos os dias numa imprensa que não investiga nada, que não analisa nada, né, num discurso raso, baixo, que, né, se preocupa com questões e não com o Brasil, que é o discurso hoje do bolso, né, do bolso petismo, da mistura do bolsonarismo com o petismo, que são tudo bravateiros. Os bravateiros que dizem que vão parar o Brasil quando acontecer a prisão de Jair Bolsonaro são os mesmos que se calaram perante o terrorismo eleitoral do PT no primeiro turno. E o machão Lula foi aquele que sequer assinou um único pedido de impeachment contra Bolsonaro. Portanto, cai por terra também essa história do Lula querer estar dizendo que o Bolsonaro é um covardão. Que ele é covarde, a gente já sabe. Mas quem de fato enfrentou a situação, quem de fato mostrou e não se intimidou, inclusive para a imprensa e para o rentismo, é Ciro Gomes. E eu gostaria de dizer que me emocionei muito ao ler essas palavras, né, escritas por Ciro nas suas redes sociais. Ele diz assim: precatórios, a tentativa de matar o carteiro para que a carta não seja lida. Poucas vezes vi, em minha longa militância a serviço do Brasil, um esforço coordenado que, de A a Z, diante do que pode ser o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. A campanha bem orquestrada visa basicamente dois efeitos: a desorientação da opinião pública para que não entenda o tamanho e o alcance da enorme falcatrua em marcha em nosso país, e cancelar, difamar, agredir a mim, que trouxe a denúncia pública, rogando por providências que apurem a verdade, contundente que reafirma: o governo Lula está transferindo 93 bilhões de reais dos cofres públicos para os cofres de alguns bancos. O vexame demonstra que eles sempre tentaram descredibilizar como se fora uma espécie de paranoia, o asfixiante controle que o sistema financeiro exerce sobre o Brasil. E qualquer país minimamente sério teria que fazer diante de uma denúncia dessa proporção. No mínimo, a imprensa precisaria investigar e as autoridades, na prática, precisariam desmentir de forma direta e documentada. No Ministério Público e na Polícia Federal, abrir uma investigação sob pena de prevaricação. Nada disso aconteceu até o presente momento. O que aconteceu
foi o que está sendo patético. Primeiro, o silêncio generalizado e o cálculo da máfia de que não vale a pena tratar do assunto porque é tão óbvia a falcatrua que a mínima observação do assunto fará feder exclusivamente a informação. E esse é um trecho, então, do Ciro, né, em sua New Lester. E ele tem razão em falar nisso, porque prefere matar o carteiro para que o nosso país não leia a sua carta. E esta é a situação. A situação é que o Ciro enfrentou tudo isto e não se calou para esses caras. É porque o Ciro foi lá e deu a cara a tapa, não se intimidou, não fez como alguns aí fizeram no passado, que se dizem de esquerda, que se dizem pelo trabalhador, mas até agora não tiveram coragem de dizer: nós vamos desfazer a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Não, nós vamos, né? São corajosos. Então nós defendemos a pauta, né? Principalmente a pauta da segurança pública. Nós vamos mexer no Código Penal, pois muito bem, tiveram 4 anos lá e os bolsonaristas não mexeram uma vírgula do velho e arcaico Código Penal. Sequer discutiram a questão das prisões, do sistema penitenciário, mas dizem-se, né, os donos da pauta, mas não discutem e nem sabem o que fazer sobre ela. Essa é a nossa diferença para com vocês. Vocês que, né, mancharam e mancham o tempo todo com ofensas, com mentiras, com fake news. E mais uma vez, neste momento histórico, quando Ciro aponta essa denúncia, eu vejo bolsonaristas atacando Ciro, se calando e fazendo aquilo que eu venho denunciando que eles estão fazendo o tempo todo hoje, sendo a linha auxiliar do PT. Porque o que eu vi de bolsonarista atacando Ciro e não atacando o PT, simplesmente por birra ao Ciro, porque supostamente o Ciro, na opinião destes, tinha que votar no ídolo deles no segundo turno, como se o Ciro tivesse obrigação com um proto-fascista como o Bolsonaro, Ciro sendo um democrata. Mas vocês, bolsonaristas, se calaram para o terrorismo eleitoral de Bolsonaro em 2022, né? Bolsonaro se calou para o terrorismo eleitoral do PT, melhor dizendo, 2022, financiado pelos bancos, agora se calam para mais esse escândalo. Até porque esse escândalo também tem as impressões do seu ídolo. E hipocritamente vocês se calam porque os senhores são assim. Os senhores são daqueles que sabem apontar o dedo, mas são aqueles que recuam porque sabem que atiram uma pedra e não tem moral para atirar a pedra no outro, porque pecaram muito mais do que aqueles a quem os senhores querem colocar nas inquisições, dos seus julgamentos, que servem somente para tentar livrá-los, os senhores, da imoralidade que os senhores sabem que vocês fazem parte, mas nós não. Ciro enfrentou e enfrenta tudo e a todos sem vitimismo. Enquanto isso, eu tenho visto homens de bem chorando agora, nem mesmo ainda preso está, a prisão deste, sim, covardão. Mas quem disse que Lula também não é covarde? Lula é aquele que também se calou para os bancos, que não mexeu em reforma neoliberal alguma, ao contrário, até fez um tal de teto de gastos 2.0 e ainda continuou, né, na sua política, né, de negociata, que é a política também do orçamento secreto, continuação do governo Bolsonaro. Mas está tudo lindo
tá lindo e maravilhoso, porque o amor venceu. Ou foi a hipocrisia? Ciro está ao lado de Darcy, que já dizia: prefiro estar ao lado dos que me derrotaram do que daqueles que, aliás, prefiro estar ao lado dos que perderam comigo do que daqueles que me derrotaram. Que esta é a lógica, que os que nos derrotaram em 2022, em 2018, são os mesmos vendilhões da pátria. Nós não. Nós estamos na outra margem da história. E um dia essa história vai estar registrada e os senhores estarão, sim, com seus nomes ocultados como belos Silvérios dos Reis que os são. Esta é que é a realidade dos fatos.